Olá pessoal, meu nome é Luana e essa é mais uma aula do Home Bio. Bom, na aula de hoje nós vamos falar sobre extinção de espécies. Então a aula de hoje foi baseada no livro vermelho da Fauna Brasileira Ameaçada de Extinção, que é de 2018, do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade. O volume do livro que eu utilizei foi o volume 1, e ele traz o resultado, do processo de avaliação das espécies coordenada, pelo Instituto Chico Mendes, que como eu falei anteriormente, e oficializado pelo MMA, que é o Ministério do Meio Ambiente. Esse aqui é o nosso sumário, então nós vamos falar sobre alguns conceitos, os conceitos de espécie, de extinção. Também vamos falar um pouquinho sobre o Brasil, sobre as categorias de extinção, sobre as espécies extintas, sobre as causas, das ameaças dessas espécies e algumas estratégias. Bom, então vamos falar um pouquinho sobre o tema de hoje, extinção de espécies. Então vamos dar o conceito do que é espécie, o que é extinção. Então, de acordo com o ICMBio, espécie é um conjunto de indivíduos semelhantes e com potencial reprodutivo entre si, capazes de originar descendentes férteis, incluindo aqueles que se reproduzem por meios assexuados. Já a extinção, ela é o desaparecimento de todos os indivíduos de uma determinada espécie. Agora falando um pouquinho sobre o Brasil, o nosso país ele possui uma das maiores riquezas de espécies do planeta, com mais de 13% da biota, e por isso ele é conhecido como um país mega diverso. Ele reúne 6 importantes biomas: a Amazônia, a Caatinga, o Cerrado, a Mata Atlântica, o Pampa e o Pantanal, que são biomas que a gente acaba vendo desde lá do ensino fundamental. E também tem o maior sistema fluvial do mundo. E dois desses biomas, o Cerrado e a Mata Atlântica, eles são hotspots, que são aquelas áreas com grande riqueza e endemismo, que são consideradas prioritárias para a conservação em nível mundial. E atualmente são reconhecidas no Brasil 46.447 espécies de plantas e 117.096 de animais. Entre os vertebrados, tem compilações mais recentes que indicam que há no Brasil cerca de 4.545 espécies de peixes, mais de 1.000 de anfíbios, 773 de répteis, 1.900 de aves, 700 de mamíferos. Atualmente, esses números, eles provavelmente, certamente, são maiores, especialmente para os peixes, já que novas espécies elas continuam sendo descritas, sempre que as áreas que são pouco conhecidas, elas são amostradas, ou estudos de revisões taxonômicas, eles são realizados, mesmo que para grupos bem conhecidos e estudados como os mamíferos, ainda são frequentes as descrições de novas espécies. E essa diversidade ela coloca o Brasil na posição de país com maior número de espécies de anfíbios e primatas em todo o mundo, e o segundo em mamíferos e o terceiro em aves e répteis. E o Brasil ele é o sexto país em endemismo de vertebrados, sendo as taxas mais altas para os anfíbios, com 57%, e os répteis, com 37%. Endêmico, ser uma espécie endêmica, é aquela espécie que ocorre somente em uma determinada área ou uma determinada região geográfica. Bom, e a preocupação com a conservação dessa biodiversidade, mais especificamente com a proteção da fauna silvestre, ela foi especificada pela primeira vez com a Lei da Proteção da Fauna, que é a Lei número 5.197, que é do dia 3 de janeiro de 1967. Então, no artigo 1, ele fala assim: os animais de quaisquer espécie ou qualquer fase do seu desenvolvimento em que vivem naturalmente fora do cativeiro, constituindo a fauna silvestre, bem como seus ninhos, abrigos e criadouros naturais, são propriedades do Estado, sendo proibida sua utilização, perseguição, caça ou apanho.
A partir daí, né, no Brasil se iniciou a atenção, no Brasil a atenção foi dada aos riscos associados à extinção de uma espécie, como a perda das funções ecológicas e do equilíbrio do ecossistema. Bom, aqui a gente tem algumas categorias, né, do risco de extinção de espécies. Então, a gente tem a extinção, de ameaça e na parte da avaliação também. Então, começando aqui. Bom, um taxo extinto, né, ele é considerado quando não resta qualquer dúvida de que o último indivíduo ele tenha morrido. Bom, do lado de cada um dos nomezinhos tem a sua abreviação aqui. Bom, um taxo extinto na natureza é quando a sua sobrevivência ela é conhecida apenas em cultivo, em cativeiro ou em uma população ou populações, né, naturalizada pela sua distribuição natural. E regionalmente extinto, né, o que equivale a extinto no Brasil, extinto naquela região. Bom, criticamente em perigo ou vulnerável é quando as melhores evidências, né, disponíveis, elas indicam que se cumpre qualquer um dos critérios, seja o critério de criticamente em perigo ou vulnerável. Uma espécie quase ameaçada é quando um taxo ele é considerado quase ameaçado, é quando, ao ser avaliado pelos critérios, né, não se qualifica atualmente nos itens acima, como criticamente em perigo vulnerável, mas ele está perto da qualificação ou é provável que venha a se enquadrar em uma categoria de ameaça no futuro próximo. E menos preocupante é quando ele é avaliado pelos critérios e não se qualifica nos itens acima. Repetindo, os itens acima é criticamente em perigo ou vulnerável. E aqui nas espécies avaliadas, dados insuficientes é quando não há informações adequadas para fazer a avaliação direta ou indireta do seu risco de extinção com base na sua distribuição ou o estado populacional. Não aplicável é quando a categoria de um taxon é considerado inelegível para ser avaliado em nível regional. Já não avaliada é quando o taxon ele não é avaliado sobre os critérios da IUCN. Bom, aqui a gente tem espécies que ocorriam, né, no território nacional e são atualmente consideradas extintas, né, extintas globalmente, ou extintas regionalmente, no caso aqui no Brasil. Algumas dessas espécies elas desapareceram séculos atrás, enquanto outras, né, elas foram extintas mais recentemente. As causas das extinções recentes elas são bem conhecidas, mas pouco se sabe sobre o que causou, né, o declínio das espécies que foram extintas há mais de 100 anos, desculpa. Então, aqui nós temos mamíferos, temos aves, temos anfíbio e tubarões. Nós temos o rato de Noronha, o gritador do Nordeste, o maçarico esquimó, o caburé de Pernambuco, a arara azul pequena, o limpa-folha do Nordeste, o peito vermelho grande, a perereca verde de Fímbria, o tubarão dente de agulha e o tubarão lagarto. Bom, adentrando em algumas dessas espécies que eu falei anteriormente, começando pelo rato de Noronha, ele era endêmico, né, da ilha de Fernando de Noronha e é considerado extinto desde o Livro Vermelho da Fauna Brasileira Ameaçada de Extinção, do ICMBio, embora somente agora ele tenha sido listado oficialmente como extinto. E ele é conhecido somente por fósseis. No entanto, registros históricos indicam que a espécie ela deve ter existido na ilha até pelo menos 500 anos atrás. A espécie ela foi extinta provavelmente devido à introdução, né, de ratos e de camundongos na ilha, com a predação, com a competição e a disseminação de doenças que são consequências, né? Também devido ao porte dessa espécie, é possível que ela tenha sido extinta também devido à caça, né, para alimentação. A outra espécie é o maçarico esquimó, que é extinta regionalmente no Brasil, né?
Então, ela constava como extinta na lista anterior e ela foi categorizada na lista atual como regionalmente extinta, por ser uma espécie migratória com presença possível, né, possível ainda em vários países. A espécie ela era visitante comum do interior do Brasil. Ele também foi registrado na Amazônia, no Mato Grosso, em São Paulo, mas o último registro ele foi há mais de 150 anos. Foi uma espécie globalmente numerosa, antes de mais ou menos 1850, mas ela sofreu um grande declínio devido à caça excessiva, né? E também a perda de habitat nos pampas argentinos e nas pradarias norte-americanas, que também pode ter favorecido o declínio da espécie. A outra espécie é o camburé de Pernambuco. Ele era endêmico no Brasil também, e a sua distribuição potencial ela abrange ali o centro do endemismo pernambucano, do Pernambuco, né? Uma faixa estreita da Mata Atlântica entre o norte do Rio São Francisco, que é em Alagoas, e o Rio Grande do Norte. A área ela está severamente fragmentada, como nessa imagem a gente pode ver aqui, né? Tem fragmentos. Isso são fragmentos. Então, são fragmentos que eles também não estão em bom estado de conservação. Então, acredita-se que a perda da fragmentação do habitat ele tenha sido o principal causador do declínio dessa espécie. A outra espécie é a arara azul pequena, que ela é regionalmente extinta. Ela ocorria no leste do Paraguai, no oeste do Uruguai, no norte da Argentina e no sul aqui do Brasil. Não se sabe ao certo a sua causa do desaparecimento, mas há um consenso de que o principal fator de declínio tenha sido, né, os impactos da expansão agropecuária e da Guerra do Paraguai, que levaram à descaracterização de barrancos dos rios e à remoção dos palmares, dos quais a espécie ela era dependente. E também há evidências no século XVIII que indicam também que ela foi alvo de caça e de captura para o comércio. Também epidemias e esgotamento genético estão entre as causas, né, possíveis para o declínio da espécie. Já o limpa-folha do Nordeste, que é extinta globalmente, ele era considerado criticamente em perigo na lista anterior e na avaliação recente ele foi considerado extinto. Tratava-se de uma espécie endêmica do Brasil. Ele era raro e com ocorrência conhecida restrita, né, a três localidades no estado de Alagoas e também no Pernambuco. E foi muito afetada pela conversão das florestas em pastagens e plantações de cana, culturas de subsistência e também a extração de lenha. Além disso, né, a estrutura dos remanescentes de mata elas foram muito alteradas, que não havia mais bromélias, né? E essa espécie ela parecia depender das bromélias. Também tem o tubarão dente de agulha, que tem a sua distribuição pelo Atlântico Ocidente, que era originalmente dos Estados Unidos ao sul do Brasil. E o motivo da sua extinção é a pesca de arrasto. A pesca de arrasto, para quem não conhece, é quando o barco ele tem essa rede, né? E ele joga a rede para cada lado assim. Ela cai, ela vai para o fundo do mar e ela sai arrastando tudo que ela vê pela frente. Então não tem, né, ela não tem nenhum discernimento entre o que ela vai pegar, o que ela não vai pegar. Ela sai arrastando tudo. Aqui é a perereca verde de Fímbria. Ela é endêmica do Brasil. Ela foi descrita em 1923 a partir de um único exemplar, mas o motivo, né, da sua extinção, infelizmente, ele é desconhecido. Aqui nós temos um vídeo que é do Capital Natural. De acordo com alguns estudiosos, já ocorreram 5 grandes extinções em massa de seres vivos e, neste momento, está em curso uma 6ª extinção.
A grande diferença é que, pela primeira vez, uma extinção em massa não está sendo causada por motivos naturais, mas sim pelo homem. Para falar sobre esse tema, conhecer as causas, implicações e principalmente o que pode ser feito para reverter esse quadro, nós vamos conversar hoje com Rogério Cunha de Paula, biólogo, analista ambiental do Instituto Chico Mendes e pesquisador do Instituto Procarnívoros, responsável técnico científico pelo projeto Um Safari do Lobo-Guará, que produziu o vídeo que nós acabamos de ver. E com a advogada Patrícia Iglesias, ex-secretária do Meio Ambiente do Estado de São Paulo, advogada e vice-presidente para a região sudeste do Instituto O Direito por um Planeta Verde. Bom, eu vou começar tomando um pouquinho o espaço aqui para o Rogério, porque essa coisa do lobo-guará me toca muito. Eu já citei aqui no programa algumas vezes, é um trabalho maravilhoso. Então eu queria que você falasse um pouco do que é o projeto Um Safari e esse trabalho que você faz com o lobo-guará, Rogério. Bom, assim, eu venho dedicando pelo menos os últimos 25 anos da minha vida para os bichos quase que integralmente. Você começou bebê, assim, praticamente. Não. Não, obrigado. Mas, e eu acho que assim, você colocou muito bem. Hoje o ser humano ele tem acelerado um pouco esse processo de extinção e acho que desde que eu era pequeno, querendo trabalhar com os bichos, desenvolvendo essa paixão pelos animais, hoje eu me coloco responsável para tentar contrapor um pouco essa situação. O lobo-guará foi o primeiro bicho que eu comecei a trabalhar depois que eu me formei, venho dedicando aí o meu trabalho nos últimos 20 anos para a espécie. E é uma espécie fantástica e a gente vê hoje essa grave situação de declínio populacional deles, em função do desenvolvimento, principalmente, né? Então, toda a degradação do cerrado, a caça, a intolerância do ser humano, né, que aí a gente transporta depois esse fator de ameaça para a onça-pintada também. Então, essas duas espécies, como grandes mamíferos da nossa fauna, eles sofrem muito, principalmente pela falta de conhecimento, pela falta de bom senso, muitas vezes, de muita gente, e a gente tem tentado, através de uma valorização, de mostrar qual o peso, a necessidade, a importância desses animais para o Brasil, para a natureza em geral, para o ser humano, né, tentar reverter um pouco esse quadro, com diversas estratégias que acho que a gente vai conversar ao longo do programa, né? Então, hoje o projeto Um Safari ele é sediado no Pantanal, que ele se pauta principalmente nessa associação de valores à onça-pintada, através de principalmente estratégias de atividades turísticas. E o trabalho com o lobo-guará, além de toda a pesquisa que a gente faz, também com a onça-pintada, mas com o lobo-guará no Cerrado, em Minas Gerais, estamos expandindo agora para algumas áreas de São Paulo, do estado de São Paulo, e com um forte componente educacional. Que a gente vê que, além dos problemas da degradação do cerrado, do ambiente, tem a questão da intolerância. Isso a gente acaba resolvendo com esse aporte educacional, mostrando essa importância, mostrando que é possível, sim, viver lado a lado com esses bichos. Existe, às vezes, uma caça predatória, um abate de alguns bichos por conta de alguma parte daquele animal, seja a pele, seja o óleo da baleia, seja, enfim, alguma coisa que aquele animal pode trazer. Por que o lobo-guará é abatido? Hoje em dia, muito mais por conflito, né? Então, o lobo-guará ele come galinha, eventualmente, né? No caso da onça-pintada, da onça-parda, outros predadores comem animal de criação e aí estabelece-se um conflito com o ser humano. Ele não entra na fazenda para atacar as pessoas, por exemplo, nem a onça, no caso, menos o lobo-guará. Não. Não é um animal que, Esses por animais, existir eles não ali perto, veem, é um problema. Eles não veem o ser humano como parte do alimento, das presas que eles consomem, né? Então, eles entram na fazenda porque faz parte do ambiente onde eles vivem hoje em dia. Eles não estão só nas áreas naturais, nos parques, nas reservas, nas florestas, no cerrado, mas eles estão rodando em tudo. Hoje a gente tem muito mais área privada do que protegida, né? E essas áreas privadas muitas vezes são as fazendas, né? São as sedes das fazendas. Então é muito mais comum hoje em dia você ter animal chegando na porta da casa das pessoas. Sim. Então, mas o conflito é justamente essa disputa pelo recurso, né? Então,
por causa da caça com os animais que eles se alimentam, por causa do desmatamento, diminuição do alimento, e muitas vezes pelo oportunismo, eles se alimentam de animais domésticos. E aí, em retaliação, o ser humano caça esses bichos. Ô, Patrícia, existe uma proteção? Quer dizer, a gente obviamente ouve a palavra crime ambiental, proteção ambiental, mas qual é o respaldo desta vida animal no planeta, e principalmente aqui no Brasil, na parte jurídica? Olha, eu quero primeiro fazer um complemento ao que o Rogério falou, que é a questão do cerrado, usando como exemplo o Sudeste, que é exatamente onde eu trabalho, você tem praticamente ilhas onde esses animais podem estar hoje, porque nós tivemos um processo forte de urbanização, então isso vai eliminando os habitats naturais desses animais e com certeza vai trazendo também os animais para mais perto das pessoas e esses conflitos vão se intensificando. Então, acho que esse é um fator. Claro. Nós nunca podemos falar num problema de espécies ameaçadas sem considerar as áreas protegidas também, porque os dois fatores, eles caminham juntos. Se a gente tiver uma boa política de proteção das áreas, com certeza nós vamos ter um habitat melhor para que esses animais estejam. Então, acho que esse é um ponto importante. Bem, a questão dos crimes ambientais, como você colocou, na área jurídica a gente chama de a última rácio de proteção. Então, é a ideia de trabalhar todos os sistemas para, em último caso, chegar também ao crime ambiental. E, claro, nós temos, sim, uma lei que é de 98, que protege os animais em extinção, que cria uma série de situações de crimes ambientais, seja do ponto de vista da fauna, da flora, de uma forma bastante ampla. Mas o nosso trabalho, me parece, tem que ser muito mais na questão da prevenção, do que chegar depois e falar, olha, tudo bem, você cometeu um crime ambiental e responsabiliza pelo crime. Claro, então, sim, talvez as políticas públicas, elas tenham que ser mais no sentido de fazer as pessoas entenderem a importância desses animais, dessas áreas, as pessoas, a sociedade está mais próxima dessa realidade do que simplesmente trabalhar naquilo que no passado a gente chamava na área jurídica de comando e controle. Eu coloco uma regra, não cumpriu a regra, vou lá e penalizo, criminalizo. Isso é um fator que, tudo bem, vai resolver ali, mas não vai trazer de volta o animal, não vai trazer de volta a área desmatada, muitas vezes. Mas é compreensível que isso funcione quando a gente fala de povoados, de pessoas, de grupos pequenos. Quando a gente fala de grandes indústrias, grandes empresas, onde há um interesse econômico por trás, muitas vezes não tem muito uma margem de negociação, até porque você precisa fazer uma obra importante, aí as licenças ambientais aceita-se então de alguma forma que se mate aquele grupo, que se acabe com o habitat de um tipo de animal, e aí como é que fica essa relação? Então, na verdade não, eu acho que toda a questão dos animais em extinção ou ameaçados de extinção, assim como as áreas protegidas, são o norte para a concessão das licenças. Então, ao conceder uma licença, eu tenho que avaliar que tipo de animais tem ali, se eles precisam ser levados para uma outra região, de que forma eles vão ser levados, ou seja, quais as ações de mitigação que aquele empreendedor terá que tomar. Uma coisa super importante no licenciamento é saber que existe uma diferença entre um dano ambiental e um impacto ambiental. Então, toda vez que uma licença é concedida, ela é concedida porque se demonstrou que aquilo é impacto. Ou seja, o ambiente tem condições de absorver o impacto da atividade. Porque se for gerar um dano propriamente dito, eu não poderia conceder a licença. Só que a diferença entre um e outro é muito sutil, é muito tênue. Então, tem que tomar um cuidado enorme ao conceder uma licença e avaliar, por exemplo, ou uma espécie que estaria ameaçada, ou então uma espécie de fauna ou de flora, por exemplo, ameaçada, e de como lidar com aquela situação. O procedimento de licenciamento é algo bastante delicado, tem que ser visto do ponto de vista técnico e não jurídico, por exemplo. É técnico. Bom, a gente vai continuar a nossa conversa, eu vou fazer o primeiro intervalo e ele é tão rapidinho. Bom, eu trouxe esse vídeo, pois ele traz informações importantes, né, de uma gestora ambiental e também de um representante, um biólogo representante ali do ICMBio. Bom, aqui eu trouxe as causas, né, quais são as causas que ameaçam essas espécies.
Bom, os fatores antrópicos que causam a perda e também a degradação de habitat, eles são diversos. Aí no gráfico a gente pode ver a agropecuária, a expansão urbana, a produção de energia, a poluição, a caça e a captura, as queimadas, a mineração e o turismo desordenado também. Isso nas espécies continentais. Então, por todo o país, né, os principais fatores de pressão às espécies continentais, elas estão relacionadas às consequências de atividades agropecuárias, seja pela fragmentação e a diminuição da qualidade do habitat em áreas em que a atividade ela está consolidada, ou pelo contínuo processo de perda de habitat, onde a atividade ela está em expansão. Essas atividades elas atingem 58% das 1.014 espécies continentais que são consideradas ameaçadas. Já o segundo maior fator de pressão é a expansão urbana. Ela é seguido pelo empreendimento de geração de energia, né, que inclui ali a construção de barragem e represas de empreendimento hidrelétricos, parques eólicos também, aquelas linhas de transmissão. Também tem a poluição, seja a poluição urbana ou a poluição agrícola, que é causada por agrotóxicos. Também a quarta ameaça, né, que mais afeta as espécies continentais, atingindo principalmente os invertebrados, mas também os peixes ósseos, as aves, os mamíferos. Também tem a retirada, né, do indivíduo da natureza. Ali inclui a caça, inclui a pesca, e aparece como quinta posição aí no gráfico. Assim como a pesca, a caça ela tem como principal finalidade o consumo, né, principalmente dos mamíferos e das aves. Porém, também é praticada como forma de retaliação pela predação de animais domésticos. E já a captura de indivíduos vivos ela é realizada principalmente para o tráfico de animais, para a criação como animais domésticos ou para a criação de animais domésticos. Aqui no canal a gente tem uma aula sobre tráfico de animais, ela é ministrada pelo Pedro, eu aconselho vocês a assistirem. Também tem as queimadas e os incêndios florestais, a mineração e o turismo desordenado também aparece, né, entre os fatores mais relevantes ali das causas. Outros fatores é a extração florestal, os empreendimentos de transporte, há também a introdução, né, de espécies exóticas e domésticas, os assentamentos, as incidências de doenças também. Também tem os desastres naturais, a aquicultura e a destruição de mangues. Também foram citados ali como fatores que afetam essas espécies. Bom, aqui, de acordo com as espécies marinhas afetadas pelos principais vetores, né, de ameaças. Dos 1.173 táxons avaliados como ameaçados, 160 eles são marinhos. Então, para as espécies marinhas, o principal fator de ameaça é a pesca, tanto para as espécies-alvo quanto para aquelas espécies que são capturadas acidentalmente. Outros fatores que afetam, né, a espécie são aquelas relacionadas à degradação do habitat. Também tem a poluição do ambiente marinho, né? Não inclui só a poluição química, a poluição biológica, mas também a sonora, que impacta principalmente os mamíferos. Também tem a fotopoluição, que afeta diretamente as tartarugas mamíferas. Também tem o transporte marítimo, né? Que aquela instalação de portos, ela altera o ambiente. E o trânsito de embarcações causa também acidentes. E a ocupação pelas imobiliárias, né, em áreas litorâneas, também o turismo desordenado, são exemplos de outros problemas que são identificados, né, como ameaças à fauna marinha. Também foram citadas a introdução de espécies exóticas e a mineração, principalmente aquela relacionada ao petróleo e gás. Bom, então quais são as estratégias para a conservação dessas espécies, né? O primeiro passo é compreender o estado de conservação da biodiversidade, né? Ali é o ponto de partida, é o básico, para um planejamento das medidas que devem ser tomadas, né, para reduzir o risco de extinção das espécies e para garantir a sua sobrevivência.
Então, a proteção ao habitat por meio das unidades de conservação é uma ferramenta muito importante, é a principal ferramenta, né, para reduzir o risco da extinção das espécies. Mas a conservação da biodiversidade ela não pode depender de um único instrumento. Então, o Instituto Chico Mendes ele desenvolve, né, duas estratégias, que é o PAN e o PRIM. Então, que é o Plano de Ação Nacional para a Conservação de Espécies Ameaçadas de Extinção, que é o PAN. Ela é uma ferramenta que ela já é consolidada e ela está sendo aprimorada. E o mais recente os planos de redução de impactos à biodiversidade causados por atividades antrópicas, que é o PRIM. Bom, vamos se adentrar ao PAN. Então, os PANs, né, eles passaram a ser usados com maior intensidade e amplitude a partir de 2007, com a criação do Instituto Chico Mendes. E atualmente ele possui um papel importante na definição, um papel na organização e também na realização das ações para a conservação do número expressivo de espécies ameaçadas. E a sua contribuição ele tem sido complementar às unidades de conservação, que isso é muito importante, pois garante, né, algum grau de atenção às espécies, incluindo aquelas que não possuem populações em espaços naturais que são protegidos. E os PANs, eles têm foco taxonômico ou geográfico, e eles visam, né, beneficiar aquelas espécies ameaçadas de extinção constantes na lista atual. Dos 1.173 táxons ameaçados, 645 eles estão atualmente inseridos em PANs, elaborados entre 2007 e 2017. Já outra ferramenta, né, os PRINs, eles trazem uma outra abordagem na atuação da conservação. Eles focam diretamente nos fatores que ameaçam a fauna e que estão muito bem identificados. Eles têm como objetivos apontar, né, as áreas de sensibilidade biológicas, as tipologias de impactos antrópicos, servindo de insumo no planejamento servir de insumo, né, no planejamento e licenciamento ambiental. Elencar também as medidas de mitigação mais eficiente para cada conjunto de empreendimentos, com vista, né, reduzir os impactos sobre a biodiversidade e também sugerir um gradiente de custos biológicos pelo benefício da exploração. Então, ter ferramentas, né, ter estratégias que complementem uma outra, como as PANs, complementam as UCs, que são as unidades de conservação, também ter as PRINs, é importante para a conservação dessas espécies. Bom, aqui estão nossas referências da aula de hoje, lembrando que a nossa aula foi baseada no livro vermelho. Muito obrigada pela atenção e essa foi mais uma aula do